O próprio Abraão também foi uma disruptura. Quando Abraão sai do Oriente Médio e questiona os deuses ali da Suméria e vem para a terra que o Deus de Israel lhe mostrou, a religião abraâmica ela já é uma ruptura com aquela forma de religião sumeriana. Por exemplo, ele agora concebe um novo tipo de religião que não tinha imagens de escultura. Abraão concebe uma religião que, diferente da religião sumeriana, a divindade não é filha do universo, mas é aquela que produz o universo, porque nos mitos sumerianos, os deuses são filhos do universo. O universo ou ele existe por toda a eternidade, ou ele é autoexistente, depois dele que surgem os deuses. Mesmo a mitologia grega, a teogonia de Hesíodo vai na mesma linha. Zeus, Poseidon, os deuses do Olimpo, Hera, eles são frutos do universo. O universo existia antes deles. A religião abraâmica, não. O Criador antecede. Isso é tremendamente revolucionário. Adorar um Deus sem usar imagens como intermediários, isso é tremendamente filosófico. O que, a partir de Tales de Mileto e chegando em Sócrates, depois Platão e Aristóteles, aconteceu na Grécia em reação ao establishment religioso, aconteceu na Suméria com Abraão em relação ao establishment religioso. O próprio Jesus, quando ele questiona os padrões religiosos do seu tempo, ele também está vindo contra o establishment. E os demais que a gente podia citar aí, como já foi bem colocado pelo professor, entrando em Idade Média afora, depois a época da Reforma Protestante e até atualmente, ou seja, a filosofia, ela me coloca numa situação de descontentamento com aquilo que não pode ser questionado. E, para terminar minha resposta, eu encontro na Bíblia diversas passagens que me incentivam a questionar. O próprio Deus fala, através do profeta Isaías, fazei prova de mim, fala através de Malaquias, fazei prova de mim, provai e vede que o Senhor é bom. E essa palavra provar no hebraico, a palavra ta'am, significa provar com os elementos sensoriais, com a sua cabeça. Jesus, quando falou da sua vinda ao mundo, a primeira coisa que ele falou, olha, vejam que ninguém engane vocês. O apóstolo João escreveu numa das suas cartas à igreja, coloquem à prova os espíritos para ver se eles procedem de Deus ou não. Paulo elogiou os bereanos porque quando eles receberam o evangelho, eles foram conferir nos livros se a coisa era daquele jeito mesmo. Então, a religião, não vou falar verdadeira religião, porque seria um pouco fanista, mas a religião que realmente é sadia, ela incentiva o questionamento. Mas que tipo de questionamento? O questionamento lúdico, lúcido e sincero. Porque aqui não significa que todos os questionamentos são aplaudíveis. Há questionamentos que são apenas... O professor Clóvis sabe disso. Tem aluno em sala de aula que às vezes faz uma pergunta que ele não tem dúvida sobre aquilo, ele quer aparecer. Ou às vezes ele quer encurralar o professor para ver se o professor falou uma coisa diferente do outro professor que deu aula no primeiro horário. Então, há dúvidas que são honestas, são sinceras, essas levam ao crescimento, mas há dúvidas que são apenas vontade de aparecer. Então, temos que separar que tipo de dúvida estamos falando. E a primeira, a dúvida sincera, ela é muito bem-vinda na religião, ela é incentivada, pelo menos na religião de matriz judaico-cristã. Professor Clóvis, a fé ela pode ser considerada um método de conhecimento tão legítimo quanto a razão? As minhas experiências sobrenaturais ou aquilo que eu chamo de fé, aquilo que eu creio, ele é tão válido quanto o que eu raciocinei, o que eu aprendi por minhas experiências materiais também, ou não? Bem, acho que para começar a tentar responder a tua pergunta, nem penso ter condições de dar a você uma resposta completamente satisfatória. Antes eu queria apenas que quem nos acompanha registrasse uma fala do professor Rodrigo, quando ele diz que o nosso modo de pensar, né, que é estruturante da vida do nosso espírito e que, portanto, para nós parece assim uma obviedade
pensar do jeito que pensamos é só um entre muitos possíveis. Então, o exemplo que ele deu é absolutamente maravilhoso. Eu vou anotar e vou passar a me servir dele porque é maravilhoso. Você diz, eu vou pegar um táxi. E é interessante porque você tem aí essa sequência, eu, sujeito da frase, né? Vou pegar o verbo, depois o táxi, o complemento. Lembra? Sujeito, verbo, complemento, sujeito, verbo, complemento. Então, o sujeito vem na frente. E é claro, depois que você repete zilhões de vezes essa sequência, estrutura, né? Essa sequência acaba se tornando... ela adere ao espírito como uma obviedade. E veja, é perfeitamente possível começar, como ele explicou, a frase pelo verbo. E se você organiza o seu modo de expressar de outra forma, o que acontece? Muda a tua realidade também. É todo um alcance do pensamento que muda, não é? Ou seja, existe uma imbricação mais sólida do que se imagina entre o logos, linguagem, discurso, e o logos, pensamento. Né? Se você a palavra é a mesma em grego, né? Mas olha que interessante, você diz, eu fazia prova oral na faculdade e era muito comum eu ouvir coisas do tipo, professor, eu entendi tudo, mas agora que eu tenho que falar, eu não consigo. Ora, a impressão que dá é que existe um departamento que é o departamento do pensamento. Uma vez feito o pensamento, esse pensamento vai para o departamento do empacotamento, que é a linguagem, e aí depois vai para o departamento do enunciado, que é fonético, boca, etc. Não funciona assim. O pensamento... ele é inseparável da linguagem. Ou seja, pensamos através das palavras. E não só através das palavras, mas também através de uma certa organização das palavras que nos é, digamos, apresentada desde o nascimento. Então, não existe o pensar... desprovido de uma materialidade semiótica, de uma materialidade simbólica. Então, nesse sentido, o que ele falou, eu fiquei absolutamente encantado, porque muitas vezes quando você lê a Bíblia, dependendo da tradução, de fato, muitas vezes o verbo vem antes do sujeito, tal como ele explicou. E isso é maravilhoso, porque uma simples inversão dessa já muda completamente a ênfase das coisas, a maneira como aquilo é entendido. O próprio Deus se apresenta como eu sou. Não é? Eu sou o verbo, né? Não é? É um agir. Não é? No princípio. É muito interessante, porque... não é por acaso, né, que essa palavra logos, né, é a mesma tanto para discurso, né, produção simbólica, quanto para pensamento, quanto até mesmo para razão, etc. Então, é evidente que existe aí uma imbricação que o senso comum muitas vezes não dá a devida importância. Mas agora, voltando ao que você me perguntou. Eu penso que o caso de Jesus poderá nos ajudar. Tá. E por quê? O que eu vejo é evidente que não sou um especialista, mas acho que posso contribuir. Você tem um jeito grego de pensar aonde, eu diria, a filosofia hegemônica, né, a filosofia chapa branca,
a filosofia que triunfou, a filosofia vencedora, ela é dessa sequência, eu diria, constituída por Parmênides e Heráclito, Sócrates, Platão e Aristóteles, depois Epicúrio e os estoicos. Muito bem. E eu diria até que poderíamos tirar fora Epicúrio e deixar só os estoicos. Muito bem. O que essa filosofia vai nos propor? Ora, que existe uma hierarquia natural entre os seres. E por quê? Porque as coisas no universo têm importância desigual. E, portanto, dependendo do seu papel nesse todo cósmico, você será mais ou menos relevante. Certo. Então, quem é que vai governar? Leia lá a República de Platão. Quem vai governar? Quem vai governar é quem pensa bem. E quem pensa bem é o filósofo. Ponto. Simples assim. É claro que poderíamos entender isso como advogar em causa própria, porque quem está escrevendo é um filósofo, talvez esteja reivindicando um pouco mais de poder para si. Deixando isso de lado, me parece, digamos, sustentável que quem pense melhor seja encarregado de tomar as decisões na polis, certo? Bom, quem é que vai cuidar da segurança da polis? Segurança, né? Ministério da Segurança, né? Secretaria da Segurança interna e externa, portanto, Forças Armadas para combate externo e Polícia Segurança Interna. Quem vai cuidar? É quem é talhado por natureza para isso. Digamos, alguém pouco afetado pelo medo de um enfrentamento, etc. Então, é preciso colocar a pessoa no lugar certo. E depois, quem é que vai fazer a artesania, a agricultura, etc, etc? Basicamente, quem sobrou, ou seja, aqueles que têm a parte inferior da alma mais desenvolvida, são muito desejantes, são muito apegados às coisas materiais, então vão cuidar daquilo que mais sabem, entendeu? Então, a parte superior da alma cuida da governança, a parte intermediária da alma cuida da segurança e a parte inferior da alma cuida da produção, né? Cuida da produção. Muito bem. Fica claro que, dependendo da sua natureza inicial, dependendo das disposições de natureza que são as tuas, você deverá, numa cidade justa, ser alocado para um desses setores, mas que são hierarquicamente dispostos. Perfeito? O cara de cima é mesmo superior ao cara do meio, que é mesmo superior ao cara de baixo. Ou seja, as pessoas são distintamente apetrechadas por natureza para cumprir o seu papel. Poderia dar um outro exemplo. Se o papel do olho é enxergar, um olho que enxerga mal é um olho inferior, é um olho que não cumpre o seu papel. Veja esse jeito de pensar. Se o papel de uma vaca é dar leite, uma vaca leiteira é superior a uma vaca que dá pouco leite. Se o papel do cavalo é correr rápido, o cavalo que corre mais rápido é superior ao... Entendeu? Sim. Isso é uma hierarquia natural entre os seres. Muito bem. Onde que eu vejo assim uma das revoluções, né? Com Jesus, se você perguntasse para Jesus, escuta, você não está de acordo? Significa que a natureza dá igual para todo mundo? Não, por que não? Não, por que não, né? Veja, o professor Rodrigo concordará comigo, se você botar o Cauã Raymond aqui e abrir uma enquete entre os milhares e milhões de seguidores, quem é o mais bonito, é possível que eu não receba nenhum voto. Existe mais certeza sobre essa diferença de beleza do que sobre uma resolução pelo Teorema de Pitágoras.
pelo menos 10% erra a resolução de Pitágoras. Mas a quem é o mais bonito é de zero. De zero. Eu vou dizer, a natureza é assim. Agora, a vantagem é que a beleza não é o único atributo que a natureza regala. Mas tudo bem. É assim. Agora, o que Jesus... Marcos Aurélio falou, eu votaria em você, professor. Temos um voto. Enfim, como em toda regra, sempre haverá alguém para nos desmentir. Eu te agradeço demais. Marcos Aurélio. Viva Marcos Aurélio, entendeu tudo. Agora, eu te pergunto. Era estoico. Essa é isso. Qual é a graça da história? É que o que Jesus vai nos propor é o seguinte: olha, as diferenças de natureza existem, mas deixa isso para lá. Porque o valor não está no que você recebeu nessa divisão original. Ah, não. Pô, mas então o valor está onde? E eu começaria dizendo, está em outro lugar que não esse. Então, está onde? É uma quebra, né? Porque agora, e veja a influência de Jesus, né, no pensamento filosófico posterior. Né? Você abra a crítica da razão prática ou abra fundamentos da metafísica dos costumes de Kant, né? Só há uma coisa indiscutivelmente boa, a boa vontade. Então, veja qual é a ideia. Escuta, a partir de agora é que eu vou ver o quanto você vale. Se você ganhou 5 talentos da natureza, ou 3 talentos da natureza, ou 1 talento da natureza, e a palavra talento é maravilhosa, porque ela é ao mesmo tempo o talento da natureza e o dinheiro, para mostrar que é bem uma questão de valor. Agora eu vou passar a régua, e eu faço questão dessa alegoria. Eu vou passar a régua porque nós estamos na linha de partida e nós estamos todos alinhados no mesmo ponto. O de 5 está ali, o de 3 está ali, porque o que vai contar não é o 5, 3 e 1, mas o que eu vou fazer a partir de agora é o que vai contar. Veja. Incrível isso. Pô, isso é absolutamente revolucionário. Você nasceu mais inteligente, você nasceu mais forte, você nasceu mais bonito, mas porque agora, é daqui pra frente. Mas, Vilela, agora é fácil você dizer, não, claro, claro que sim, claro que sim, mas foi preciso lá atrás alguém ter mudado completamente o que nós poderíamos tranquilamente chamar de um paradigma, né? É um verdadeiro conjunto de modos de pensar que é transformado. É uma ruptura brutal. Brutal. A parábola dos talentos de Jesus marca uma ruptura brutal na maneira de entender o valor da vida, na maneira de entender o valor da conduta humana, a presença do humano no mundo e assim por diante. Por quê? Porque vai valer a partir de agora. Eu queria só fazer algumas ressalvas, né? Se Aristóteles diz, entregue a melhor flauta para o melhor flautista, o que ele está dizendo? Malandro, se você nasceu com talento para tocar flauta, a cidade tem que te dar tudo. E o outro que não é todo... Esse nada, esse que não toque flauta, esse que não aborreça aqui, só vai encher o nosso saco. Sabe criança com flauta Yamaha? Flauta doce. Né? Não toque flauta. Ora, nasceu com talento para pensar, todos os livros do mundo. Não nasceu com talento para pensar... Chafurde na ignorância não é a sua praia. Nasceu com talento. Ora, perceba que... Tomemos o caso do esporte, né? Nós teríamos, então, disputas olímpicas entre talentosos, entre galardonados, entre não é? Então, Jesus é uma espécie de patrono dos Jogos Paralímpicos. Entenda.
E Jesus, ele permitirá e ele defenderá que alguém que não tem tanto talento para tocar flauta receba sim uma flauta. Porque o que vai valer é o que ele fizer com a flauta com o talento que ele tem. Eu posso te garantir, professor Rodrigo concordará comigo, para nós que não nascemos excepcionais em nada, que bom que Jesus existiu e disse o que disse. Porque quantas vezes eu me lembro do meu pai tentando que eu descobrisse qual era... O meu pai tinha um viés grego de pensamento, embora não soubesse disso de jeito nenhum, nunca estudou nada disso, etc. Mas ele queria saber onde é que estava o meu talento. E ele dizia, você é ruim em tudo. Ele falava isso? Sim, sem nenhuma preocupação de me traumatizar, nada. Sabe o que é? Você é ruim de cálculo, ruim de desenho, ruim de coisa, ruim de poesia. E ele tinha até uma lista bem nobre. Até equitação. Você é ruim em tudo. A partir do momento que você é ruim em tudo, onde bater, bateu. Onde pegar, pegou. Isso aí é que nem toco em rio. Onde ficar, fica. Não tem o que fazer. Ora, essa ideia, ela, na perspectiva grega, me colocaria no fim da fila, no último vagão, e olhe lá. Acho que nem vagão ia sobrar para mim. Agora, o que dirá Jesus? Epa. É bem assim. Amém. Existe aqui uma matriz de pensamento que lá termina na Revolução Francesa. Égalité, viu? Não há uma desigualdade de princípio. Não, senhor. Há uma desigualdade de natureza, mas o que conta... Esse é igual. É a igual possibilidade que temos de fazer com limões uma limonada, com laranjas uma laranjada e etc. Ou seja, não há como não se emocionar. Porque eu sou do tipo que, diante de uma ideia divina, né? Eu me emociono. E é preciso conseguir um pouco isso, né? O estudo, ele é inseparável das alegrias, das tristezas, dos afetos. É preciso vincular o aprender ao regozijo, né? Então, isso é uma ideia fabulosa, né? Malandro, o que a natureza te deu foi isso que vai valer daqui para frente. Isso é a chance que, né, estava todo mundo esperando, né? É a oportunidade que está todo mundo pedindo. E quantas pessoas que viveram com enorme pujança foram condenados logo de cara pela aparente desqualificação de talentos realizada de início. Então, eu diria que, graças a essa maneira de pensar, nós temos uma revolução. Muito bem. Agora eu chego no que você me perguntou muito rapidamente. Eu entendo a fé como uma certeza, né? Eu entendo a fé como uma certeza, uma convicção. Acreditar sem ver. Eu entendo. Isso. É como a ex-mulher que perguntava se eu era homem de fé. Eu falava, você é uma mulher de fé? Sim. É uma definição. Ela pedia para ver meu WhatsApp, eu falei assim, tenha fé, né? Acredite sem ver. Tomás de Aquino, né? Tranquilamente, sem comprovação possível, sem verificação possível. Né? Então, acreditar. Agora aqui, eu me reporto de novo a Kant,
quando ele se insurge contra as provas racionais da existência de Deus. E por quê? Por sustentar uma ideia, e é ele que está falando, hein? Porque depois disso aqui, professor Rodrigo, eles fazem cortes e aí fica como se a gente tivesse dito. Imagina se eu tenho condição de elaborar esse pensamento. Eu não tenho condição de elaborar esse pensamento. É Kant quem fala. Se a existência de Deus for racionalmente comprovada, Deus deixa de ser uma questão de fé. E aí eu não gostei. Eu prefiro que Deus continue sendo uma questão de fé.